Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, né? Hoje a gente vai falar de um tema que deixa os pais aí de cabelo branco, né? Que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre birra. Como o assunto é muito complexo, ele tem muitas variáveis, muitas coisas pra gente conversar, eu tô dividindo ele, vou dividir ele em 3 vídeos. Então, nesse primeiro vídeo vai ser uma introdução, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o comportamento dos pais no segundo vídeo. E no terceiro vídeo aí vou estar falando um pouquinho das dicas, de como que a gente faz para lidar com essas birras, tá? Então, em primeiro lugar, vou me apresentar. Se você não me conhece ainda, eu sou a Débora Garcia, sou psicóloga, sou psicopedagoga e depois fui fazer arte terapia, tá? Já desde a minha formação em 2000, né? Já vão 17 anos nessa jornada. Sempre gostei muito de trabalhar com escolas, com orientação à paz, com a educação, com o desenvolvimento, com crianças, com adolescentes, né? Então é algo que é comum à minha rotina e é comum também, enfim, refletir sobre essa questão da educação, né? Que deixa os pais aí um pouco apreensivos e principalmente hoje em dia, né? A gente tem muitos pais hoje em dia que estão muito perdidos, né? Em num outro momento eu cheguei a falar e sempre falo isso mesmo, né? Os pais eles estão aí muito perdidos, muito inseguros, né? Hoje em dia a gente trabalha muito, a gente está muito fora de casa, então a educação da criança acaba ficando um pouquinho terceirizada, né? Em geral, às vezes a gente passa tão pouco tempo com os filhos que a gente acaba não conhecendo muito, né? Quais são seus gostos, seus desejos, o que essa criança aprendeu, se ela já se desenvolveu nesse ponto ou naquele ponto, né? Porque a gente acaba passando tão pouco tempo e às vezes, né, pela rotina de cuidar de filhos, principalmente a mãe, ela acaba se atendo muito à só rotina, né? Então, essa criança, o pouco tempo que ela tá em casa, essa mãe tá preocupada. Ah, então vai tomar banho, agora vai fazer a lição, agora vai fazer isso, agora vai fazer aquilo. E a gente pouco fica com as crianças para poder sentar, para poder observar, para poder brincar, né? Para poder conhecer um pouco o que que essa criança tem dentro dela, né? Como é que ela tá absorvendo esse mundo. Então, a gente acaba nesse ponto também influenciando essa questão da birra, né? Muitas vezes a criança tá fazendo birra para chamar atenção, para poder dizer: oi, gente, olha, eu estou aqui, né? Eu também penso sobre o mundo, eu também gosto enfim, de algumas coisas, vocês não me conhecem direito, olha, eu tô querendo dizer isso, eu tô querendo dizer aquilo, então vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de birra, tá? Fazer a birra, né, é normal. Então vamos pensar desde o começo, o que que essa criança lá, bebezinha e tudo mais, qual é o primeiro comportamento que ela tem? É chorar, né? A primeira coisa, é a primeira ferramenta que ela percebe que quando ela chora, as coisas acontecem, né? Então, opa, legal, eu chorei e aí de repente alguém veio e me tirou a fralda que estava molhada. Ah, dali a pouco eu chorei e aí alguém veio, me deu o peito e eu mamei. E agora a minha barriga se acalmou, né? Então, desde o princípio, a criança vai apreendendo o mundo, ela vai absorvendo as coisas do mundo de acordo com as coisas que vão acontecendo e conforme a gente vai entregando para ela. Vamos pensar nesse bebezinho, né? Se é uma mãe de primeira viagem, enfim, ou uma mãe muito ansiosa, uma mãe muito despreparada, é uma mãe que vai estar sempre ali em cima dessa criança, que não vai deixar nada de. Não vai deixar essa criança chorar nem um segundo, ela já vai estar lá em cima, ela vai tentar satisfazer todos os desejos dessa criança, né? Até por conta da ansiedade dela mesmo. E ela acaba também passando nesse momento para a imagem, a ideia para essa criança que é assim, que as coisas todas que ela quer vai ser imediatamente, prontamente entregue para ela. Então essa criança começa a entender, ah, legal, então é só eu fazer um e a coisa acontece, né? Então a criança ela vai a birra no sentido do chorar, do se debater, do fazer escândalo, do gritar, do depois um pouquinho mais velha ela vai questionar, ela vai criticar, ela vai brigar, ela vai gritar.
que é? É normal, né? Isso é uma reação da criança. Enquanto ela não consegue verbalizar, enquanto ela não consegue conversar, enquanto ela não consegue organizar o seu pensamento para poder estar pedindo ou argumentando aquilo que ela quer, então ela vai fazer a birra, né? Ou ela vai tentar ganhar aquilo que ela quer de acordo com as ferramentas que ela tem, né? E no princípio, a primeira ferramenta que ela tem é chorar, né? Depois, um pouquinho maior, a hora que ela já se movimenta, que ela já senta, que ela já anda, ela vai fazer outro tipo de birra, que aí ela vai trazer os movimentos corporais dela, né? Então ela vai chorar, mas aí ela vai se jogar no chão, ela vai chorar, mas ela vai bater a cabeça, ela vai chorar, mas ela vai jogar alguma coisa longe, né? Então o comportamento dessa criança é a ferramenta que ela tem para poder dizer para você que é alguma coisa que ela quer, ou que ela tá incomodada, ou que ela tá irritada, ou que ela tá nervosa. Então tudo isso são questões normais, né? A gente vai aprendendo. Todo mundo passou por essa fase, todo mundo fez birra lá atrás, todo mundo chorou, todo mundo se jogou, e a gente vai mostrando essa coisa. A gente vai mostrando, não. A criança vai realmente mostrando pra gente o que é que ela quer, né? Então é normal. Toda criança vai fazer, toda criança vai passar por essa fase, toda criança vai. Algumas, claro, vão ter mais comportamentos de birra, né? Às vezes até o pai e a mãe tão inseguro aí, ou então mesmo sem saber o que fazer, eles acabam ou reforçando isso, ou então não conseguindo controlar essa questão da birra. Então, algumas crianças acabam sendo mais difíceis de lidar e outras crianças, às vezes, mais fáceis. Mas por quê? Por que essa diferença entre uma criança e outra? Por que uma faz tanta birra, a outra faz menos birra, né? Por que uma faz o chilique lá, o tão famoso chilique do supermercado de se jogar no chão, de derrubar tudo, de fazer aquele escândalo, e outras crianças nunca fizeram isso, né? Isso, o grande segredo, né? O X da questão aí tá nos pais, né? A gente esquece sempre que a criança imita os pais. Quem são os primeiros exemplos? Quem são as primeiras referências dessa criança? O pai e a mãe. Em primeiro lugar, a mãe, que é o primeiro contato que ela tem, né? É a primeira pessoa que ensina ela, como eu estava dizendo nesse momento. Ela faz um e o peito aparece. Ela faz um e alguém limpa a fralda. Ela faz um alguém bota ela para dormir, né? Então a mãe, num primeiro momento, e depois, logo em seguida, o pai entra nessa história também. E a criança começa a absorver como é que funciona essa casa, como é que funciona esses pais, né? Como eu estava dizendo também, é prontamente tudo atendido a essa criança, né? Ou não, ou ela tá lá no berço, ou ela é pequenininha, ela chora, a mãe deixa ela lá chorar um pouco, calma, daqui a pouco eu vou aí, espera, a mamãe já vai, né? Como é que a gente lida com os desejos dessa criança, quando essa criança quer alguma coisa, ela é maiorzinha, ela entra na loja, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, ela pega tudo, a mãe compra tudo, o pai compra tudo, ou não, ou ela entende que aquilo não é um momento certo, que aquilo não é adequado, que agora não é aniversário, que você vai ganhar depois, que não tem o dinheiro, que daqui a pouco eu vou te dar. Então, como é que a gente vai dizendo para essa criança que funciona esse mundo, né? Como é que essa criança vai absorvendo? E o que é que esses pais, quais são as informações, quais são as ideias, os valores que esses pais estão incutindo nessa criança? Mas ela é tão pequenininha, acha que ela percebe? Sim, ela percebe desde o dia que ela nasceu, né? Num primeiro momento a criança ainda não tem muita ideia, muita noção do que é que você está dizendo, né? O que é aquilo, um monte de palavras, mas ela sente, ela entende sim, ela vê pelas expressões do rosto, né? E ela entende também que ela fez alguma coisa e alguma outra coisa aconteceu, e alguma recompensa ela teve. E depois, aos poucos, maiorzinha, quando ela já começa a falar, ela já começa a entender, ela começa a entender mais ainda e ela observa muito todo o entorno dela e ela sabe também, isso foi legal, isso foi prazeroso, nossa, isso não foi prazeroso, isso foi, né, dessa maneira ou de outra maneira. Então, a criança, a gente esquece que nós somos esse modelo
para ela, né? Nós somos a grande o grande livro da vida para ela, né? Nós que vamos dizer para ela se aquilo tá certo, se aquilo tá errado, se ela pode, se ela não pode, se ela pode mais, se ela pode menos, né? Então, nós também temos que falar um pouco da nossa educação, tá? Como é que a gente traduz esse mundo para essa criança. Mas aí é o tema do nosso próximo vídeo, né? O que é que os pais têm a ver com isso, com essa birra. Tá legal? Então hoje foi esse vídeo aí, o primeiro vídeo da série Birra. Vamos ao segundo vídeo, que aí nesse segundo vídeo eu vou falar um pouco mais do que é que os pais têm a ver com essas birras e o enfim, né? E que pais são esses, né? Se a gente pode ou mesmo não controlar esse tanto de birra, tá bom? Se você gostou, se você achou legal, curte, compartilha, deixa o vídeo aí, se inscreve no canal, porque sempre eu vou estar colocando alguma coisa relacionada a esse mundo da educação, tá legal? Um grande beijo para você, obrigado por ter assistido, tá?